Meu Deus, irmãos, meu Deus, me perdoe, né? Que luta, né? Que dificuldade para pastora Elizabeth conseguir entrar, mas nós não desistimos, né? Saí da página Bate-Papo com Sheila Frota, vim fazer no Facebook, né? Vou fazer aqui porque aqui eu acho que ela vai conseguir com mais facilidade, né? Nós não vamos deixar de falar sobre um tema tão importante como esse, traumas, né? Então, foi desde ontem eu estou conversando. Hoje conversei muito com a pastora Elizabeth Guilhermino, minha amiga, pastora da Baixada Santista. Pastora Elizabeth tem um trabalho maravilhoso, ela trabalha com mulheres, né, que sofreram violência. Pastora Elizabeth trabalha com mulheres que sofreram violências sexuais, né? Sofreu violência é, física, irmão, toda espécie de violência. Então o inimigo ele ficou muito furioso, né? Nossa, Pastora Elizabeth, paz do Senhor, minha querida. meu Deus, a paz. Oh, Que Jesus. dificuldade. Dificuldade. Irmãos, eu não sei se os irmãos que estão nos assistindo agora, como a irmã Ana Dias, pode ser a irmã Ana Dias, eu não sei se os irmãos observaram, eu estava lá na minha página, Bate-Papo com Sheila Frota, eu tive que excluir 2 vídeos. Por quê? Porque nesses 2 vídeos, eu estava esperando a pastora Elizabeth Guilhermino entrar, né? E o inimigo ficou tão furioso, pastora. Pastora Elizabeth, o inimigo ficou tão furioso quando eu comecei a falar que nós iríamos abordar um tema como trauma. Eu comecei a falar do trabalho maravilhoso que Deus confiou na tua vida, pastora, no teu ministério. Trabalhar com mulheres feridas, com mulheres traumatizadas, mulheres que sofrem violência sexual, mulheres que sofrem violências físicas, violências emocionais. O inimigo se levantou com uma fúria tão grande que os 2 primeiros vídeos que eu iniciei, eu tive que cancelar, mas eu não desisti. Falei, amor, eu vou lá na minha página no Facebook, pastora Elizabeth vai conseguir entrar, e essa tarde o nome do Senhor vai ser exaltado, porque a glória é dele, a honra é dele, e nós vamos sim abordar assunto dessa tarde, traumas e os seus males. Pastora Elizabeth, muito obrigado por aceitar meu convite, um privilégio tê-la Obrigada a aqui. você. Fala, pastor, um pouquinho daquilo que Deus te deu. Então, eu sou uma sobrevivente de trauma, né? Sofri abuso sexual, como você sabe, na minha infância. E hoje nós falamos sobre traumas com mulheres. Então, falamos de traumas no âmbito sexual, emocional, e buscamos levar a nossa experiência para frente, né? Que nós temos como sobreviver aos traumas, tem como, sim, em Cristo, nós superarmos as dores, né? Vão ficar sequelas, vão ficar as marcas, mas um bom soldado de Cristo tem marcas, né? Eu falo que ninguém avança, ninguém ganha território sem marcas. Estamos vivendo as marcas de Cristo, né? Então é uma bênção estar podendo falar sobre esse assunto aqui nessa tarde, que Deus continue te abençoando com esse trabalho maravilhoso que você faz aí, de tentar levar o máximo possível, o máximo de mulheres possível. É um assunto tão difícil de abordar, tão difícil de se abrir, tão difícil de se conectar com alguém a ponto de poder expor a sua vida ou algum tipo de trauma nesse sentido sexual, então é o mais delicado de se falar. Né? Tem pessoas que passam anos na igreja e não conseguem falar para o pastor, não conseguem falar para o seu líder, porque o trauma é tão profundo, a sequela é tão profunda, sangra tanto ainda que ele não consegue falar, né? Mas glória Ô, a Deus pastora por isso Elizabeth, também. fala uma coisa para mim. Claro que eu já participei de vários eventos no teu ministério, graças a Deus eu já participei de vários de chás, né, de palestra nessa área, mas eu quero que a pastora divida conosco. Pastora, existe hoje, eu não sei, é uma pergunta, né, uma pergunta hipotética, né, então, mas é uma pergunta interessante. Existe hoje no nosso meio mulheres que vivem ainda esses traumas, mesmo na igreja, mesmo servindo a Deus? Muitas, muitas. Muitas vivem isso e por conta de ter medo de abalar o ministério, de perder a confiabilidade, de se expor, porque se sentem vulneráveis, né? Ser vulnerável para o ministério, para muitas é difícil, isso causa dor,
isso causa constrangimento, mas eu vou dizer uma coisa, irmã, nós temos que nos ser vulneráveis sim, porque se eu não falar a minha dor, não tem como eu ser curada, né? Não tem como eu encontrar em Cristo um antídoto. E tem sim na Terra ainda, né, líderes capacitados para que sejam falar desse tipo de assunto, seja abordado esse problema, para que elas não venham sofrer, porque não pode eu avançar no meu ministério se eu não me conectar para ser curada, eu preciso ser curada. Então, tem muitas que têm, sim, muita dificuldade de falar. Algumas são que nem a cebola, né? Você tem que ir tirando as cascas aos poucos, e conforme vão deixando falar, você vai abordando. Outras é muito mais difícil, você tem que ir bem mais profundo no assunto, e assim que elas vão se abrindo, você consegue se conectar e arrumar um norte aí para você entrar no assunto. Mas é importante ressaltar, isso não é vergonha para o teu ministério, não se culpe por aquilo que aconteceu na tua vida, né? Isso foi um fato que aconteceu e ele precisa ser tratado, precisa ser, sim, falado para que venha se ter a cura por completo desse problema, né? Dessa situação. Pastora Elizabeth, hoje nós estamos num tema muito importante. Você que está nos assistindo, compartilhe. Compartilhe essa live, é muito importante. Nós estamos aqui falando com a pastora Elizabeth Guilhermino. Ela tem o seu ministério ali no litoral paulista. É uma pessoa que tem bastante experiência, né, nesse trabalho, né? Ela atende mulheres assim. Tem a igreja onde ela pastoreia com o seu esposo. E também tem esse espaço que a pastora Elizabeth com a sua família dedicam-se a esse tratamento. Eu acho isso muito lindo, porque eles não só evangelizam, eles também trabalham, né, para que essas pessoas elas venham a ter segurança novamente, em confiar no evangelho, confiar na pessoa, pessoas que estão vindo toda arrebentadas, são pessoas que estão vindo toda machucada, ferida, pessoas que, pastora Elizabeth, que muitas vezes muitas pessoas não querem ver, não querem conhecer, não querem colocar a mão, alguns porque não tem chamada, outros porque já tem seus próprios problemas e outros porque aí, quem sabe, não param nem para observar, mas o fato é que são almas, o fato é que são vidas, né? E nós estamos aqui justamente para isso, para que o evangelho seja alcançado por tudo e por todos. Claro, cada um na sua chamada, cada um, né, na sua vocação. Então, você que está me assistindo, compartilha essa live, convida alguém, manda um zap rapidinho para alguém. Se você conhece alguém, né, que está passando por trauma, se você conhece alguém que viveu um trauma, que tem uma dor na alma, se você conhece alguém, mesmo que esteja na igreja, mas que ainda não consegue conciliar o seu passado doloroso com a novidade de vida que Cristo está dando, chama para vir assistir, faça missões conosco, nos ajude a alcançar. Isso aqui é sem fim lucrativo. Pastora Elizabeth não me cobrou nada, eu não cobro nada, eu também não peço nada, não para depositar nada, não coloco número de conta, não estou dizendo para ninguém fazer nada, é puramente o interesse de trazer aqui no bate-papo com elas, uma coisa que Deus colocou no meu coração, o bate-papo com elas, sempre vai ter uma pastora aqui, sempre vai ter uma pregadora, um missionário, alguém que tenha uma experiência de vida, que tenha disponibilidade de tempo para transmitir. Então é importante, compartilhe, chame, avise, porque nós estamos tendo toda a tarde bate-papo entre elas, nós, através da palavra de Deus. Então, pastora Elizabeth, como eu estava falando com a pastora, e tem como a pessoa esquecer do trauma que viveu lá na sua infância, ela esquece no seu consciente, mas ela consegue viver a dor sem saber do que se trata, sem saber explicar. A pastora já trabalhou com alguém assim? Claro que são inúmeras mulheres que a pastora trabalha, mas o que eu quero dizer é o seguinte, porque às vezes, pastora, eu estava conversando com algumas pessoas, e às vezes tem pessoas que elas não sabem explicar o que acontece. Elas não sabem dizer se foram abusadas, ou se sofreram abuso, se foram espancadas, né? Se o abuso foi psicológico, né? Porque você sabe que essa questão de trauma nem sempre é só em relação a abuso sexual, né? Tem um trauma sexual, tem um trauma físico, tem um trauma emocional, tem crianças que são trancadas, né, pastora? Dentro de lugares escuros, né? Nós sabemos, tem crianças que são martirizadas com palavras agressivas. Então, tudo isso também
traz um trauma. E o que eu quero saber é o seguinte, tem como essas pessoas estarem vivendo hoje e exteriorizando os sintomas de uma pessoa que sofreu um trauma, mas sem lembrar o que é, sem saber exatamente o que é, por causa da idade da época que aconteceu? Na verdade, elas sobrevivem, não que elas deixem de lembrar, mas é como se a mente criasse um bloqueio. Então, elas bloqueiam aquela imagem do ato que aconteceu. E com isso, elas não conseguem desenvolver o seu lado emocional. Então, são mães frustradas, são mães que não conseguem ser boas mães, não entendem por quê. O ambiente, elas não é um ambiente saudável, não são mulheres que conseguem ser boas esposas, há um bloqueio em relação a isso, ou a maneira delas se posicionarem como uma forma até mesmo delas não se machucarem, elas querem mandar dentro de casa, então elas que são avós, elas que são o comandante da casa, e aí isso cria um atrito dentro da família, cria um atrito conjugal, mas nada mais é do que um bloqueio. Eu sofri um trauma, então eu tenho que me proteger. Não importa se você fez parte da minha vida ou não. Então, de uma certa forma, ela começa sim, ela traz sim para a vida atual dela aquilo que ela viveu lá atrás, embora ela não fale, embora ela não expresse isso com palavras, mas as suas atitudes inconscientemente tá gritando que algo errado tem na vida dessa pessoa. Né? E ela não consegue expor isso de forma falando, mas as suas atitudes, às vezes a agressividade demais, a falta do abraço, do beijo, não é uma mãe que se conecta com o filho, tudo isso é trauma. Seja ele, como você falou, verbal, emocional, psicológico, sexual. E será que é por isso, pastora, que tem muitas mulheres, né? Eu não estou falando aqui de forma pessoal, né? Ou espelhando a vida de alguém, claro que não, jamais faria isso, nem eu, nem a pastora Elizabeth, não, né? Não teríamos essa audácia, né? Essa pretensão, até porque nós não conhecemos pessoalmente a vida das pessoas que nos acompanham carinhosamente, que nos acompanha de uma forma tão respeitosa, então esse respeito, essa recíproca também é verdadeira, mas nós estamos falando aqui em pontos que acontecem no geral, que acabam sendo pessoas em particular, né? Situações ímpar, né? E aí acaba nos procurando para falar sobre isso. E será, pastora Elizabeth, que é por isso que tem muitas mulheres que elas têm dificuldade para abraçar um filho, para beijar um filho, que elas não se dão muito bem com isso, elas não sabem se relacionar dessa forma. Isso não é falta de amor, elas amam o filho demais, isso, claro, eu sei. Existe esse amor de leoa mesmo, aquele amor de leoa, de mãe, porque isso é, graças a Deus, nós, mãe, temos mesmo isso, independente de tudo, mas parece que o afeto, pastora, parece que a ação do afeto, que mexe com a emoção, aquela ação do beijo, do toque, do beijo, o abraço apertado, o cheiro, né? Aquele grude que tem, sabe que tem mãe que rola na cama com o filho, aquela coisa linda toda, aquele grude. E tem mães, tem mulheres que não conseguem, né? O amor delas são iguais, verdadeiro, o amor de mãe, mas o fato é que elas não conseguem, né, tratar os filhos dessa forma. Pastora Elizabeth, será que existe então a possibilidade de uma dessas mulheres, não, mas algumas dessas mulheres, né, poderem ter vivido então um trauma lá atrás e por isso elas não conseguem então ter esse relacionamento com os filhos, que os filhos reclamam, né? Os filhos também reclamam que a mãe não é tão próxima, os filhos acabam reclamando, sofrendo. E tem possibilidade, pastora Elizabeth, desse trauma acabar sendo repartido com o filho e o filho acabar levando isso para a vida dele também? Com certeza. Na verdade, o relacionamento de pai e filho, se nós não formos curadas, nós vamos indiretamente ou diretamente levar aquilo que nós vivemos lá atrás. Ou seja, por exemplo, a mãe que sofreu muito abuso verbal. Os pais xingaram muito, você é muito burra, você vai ser incompetente, você não presta para nada. São palavras que ela vai trazer para dentro da vida dela hoje como mãe. Mesmo inconscientemente, ela está trazendo isso para dentro da vida dela. Isso também quer dizer em relação ao abraço, ao beijo, ao afeto, que ela não teve, não houve tratamento, então como que ela pode dar o que ela não conhece?
né? Exatamente. Só conhecemos a Cristo e podemos dizer que amamos aquele que conhece verdadeiramente Cristo. Não é? Só perdoa aquele que conhece verdadeiramente Cristo. Então, eu preciso Isso, conhecer essa novidade. Se eu não conheço, como que eu vou fazer? E é aí que verdade. está a maior dificuldade, encontrar o caminho. Por isso que é necessário, reforça que é muito importante buscar, sim, ajuda de pessoas capacitadas, pessoas realmente que tenham um estudo sobre isso, que entendam sobre esse momento, para que E, seja um norte, uma maneira dentro da palavra de Deus até mesmo, para encontrar um caminho de cura, para que se torne uma mãe melhor, para que se torne alguém mais equilibrado, alguém capaz de amar e se sentir amada. obrigada, pastora Né? Elizabeth, E é um verdade. Olha, desafio. pastora Elizabeth, tem uma pergunta aqui para a senhora, para nós aqui. Então, a nossa irmã, a irmã Rosa, a irmã Rosa é minha amiga, né? Minha irmã Rosa, conheço, ela está perguntando assim, pastora, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Como nós detectamos um problema desse tipo? Ou seja, como é que nós podemos interpretar, a pastora, que alguém no nosso ciclo, né, em nossa volta, eu devo acreditar que deva ser dessa forma que a pastora, que a irmã Rosa quer dizer, como é que ela pode detectar que essa pessoa sofreu um trauma? Pessoas de difícil acesso. Pessoas que não dão acessibilidade para sentimento, para conversa, não é uma pessoa que se abre com muita facilidade para conversar, é uma pessoa que, quando ela começa a se sentir exposta, ela se bloqueia. Geralmente são pessoas que passaram por algum tipo de trauma, ou verbal, ou trauma psicológico, algum tipo de trauma, ou trauma sexual. Então, são pessoas que automaticamente se bloqueiam. Como que eu diagnostico isso? Pessoas ansiosas, extremamente ansiosas, né? Pessoas ansiosíssimas, pessoas que quando você vê que ela não para um minuto de balançar uma perna, de roer uma unha, de mexer nos dedos, são pessoas que passaram por algum tipo de trauma, são sinais pequenos para alguns, ou cotidiano para outros, rotineiros para outros, mas é um sinal de que alguma coisa está errada. O nosso corpo, ele somatiza tudo que o cérebro envia. Sim, sim. E Então, na temos a linguagem verdade, corporal, né, pastora? Nós temos que entender que principalmente, o nosso corpo fala. Sempre quando eu vou fazer palestra, quando eu vou fazer palestra com mulheres, quando eu vou fazer palestra com casais, quando eu vou fazer palestra com jovens, eu sempre falo, vocês têm que prestar atenção, existe a linguagem corporal, o corpo fala, o corpo, muitas das vezes o corpo ele responde de uma forma mais sincera do que a própria palavra dita. com certeza. E assim, são coisas que a criança, por exemplo, uma criança, às vezes os pais não prestam atenção. Por que que a criança rói a unha? Uma criança ansiosa. O que levou meu filho a ser ansioso? Sabe, o olhar do meu filho mudou. Meu filho está mais apático, está mais calado. O que está acontecendo com meu filho? Meu filho antes não ficava trancado no quarto, agora fica. São sinais de que alguma coisa está em desordem no mundo emocional da pessoa. E isso são coisas que precisam ser vistas de perto. E é importante lembrar que o número de suicídios na faixa etária de 12 aos 18, aos 24 anos aumentou muito, e principalmente no meio evangélico. Então, nós temos que muito prestar atenção nisso. É um grito de socorro dessa geração, e que muitas das vezes a gente presta tanta atenção na obra e esquece que a maior obra está dentro de casa. O maior desafio é o de dentro de casa. Não Outra é? coisa também, pastora, ainda dentro desse ponto de vista da irmã Rosa, eu achei interessante a colocação da pastora Elizabeth, porque às vezes, pastora, existe também aquela questão da vergonha no nosso meio em aceitar, né, que tem assim um trauma, porque existe uma forma interpretada, diferenciado da realidade dos fatos, que se você uma vez aceitou Jesus, acabou tudo, e como se um passe de mágica. E não funciona muito bem assim, né? As coisas não são bem assim. Então, eu acho que tem muitas pessoas no nosso meio que elas têm vergonha de dizer que tem um trauma, que ainda tem alguma coisa dentro dela que não está bem, que ela está trazendo uma bagagem, né? Uma bagagem lá atrás, né? Uma bagagem que traz uma lembrança ruim, uma bagagem que traz aí um sofrimento, porque aí quando nós aceitamos a Jesus, nós aprendemos que nós devemos deixar toda a nossa bagagem, tudo, mas essas bagagens de pecado é uma coisa, essa bagagem
coisas que você faz conscientemente é uma coisa é eu chegar aos pés da cruz e depositar ali o meu eu, né? A minha prepotência, a minha arrogância, a minha idolatria, né? Os meus pecados, a minha satisfação pela concupiscência carnal. Então, tudo isso é muito simples, simples mediante ao trauma. Claro que todas as coisas são difíceis de abordar, mas quando nós estamos abordando em relação ao trauma. Então, eu acho que é muito difícil a pessoa chegar ali e depositar, então, essa bagagem. Por quê? Porque essa bagagem, pastora Elizabeth, eu creio que ela está muito entrelaçada, a sua alma está muito entrelaçada aí, as suas emoções, lá o seu intelecto, né? O seu consciente, o seu inconsciente, se essas lembranças estão muito vivas dentro delas. E eu acho que só pelo simples fato dessa pessoa ela ter que trazer a memória, né? Trazer a memória, eu acho que é isso, né, pastora? Trazer a memória, tudo aquilo que ela viveu, para que ela possa depositar ali nos pés de Cristo, ela vai ter o quê? Que reviver emocionalmente tudo aquilo que ela viveu. Então, se ela é traumatizada, ela tem pavor a isso, né? Ela tem pavor. Então, o máximo que ela puder tentar, né, esquecer, ela vai tentar esquecer, mas o grande fato é que não se esquece. Isso não se esquece, isso fica ali como uma tatuagem maligna na alma, minando aí a vida da pessoa. Então, pastora, eu também acredito que tenha muito isso, por causa do preconceito, sabe, pastora? Por causa do preconceito. Eu acho que ainda existe muito preconceito no nosso meio. Principalmente no nosso meio. Nós ainda somos muito preconceituosos. Eu acho que Jesus precisa trabalhar muito no nosso caráter, trabalhar muito no nosso interior, para que nós venhamos ter uma mente de Cristo, uma mente amadurecida espiritualmente. Eu acho que nós temos que ter uma mente com empatia pela outra pessoa, né? Empatia. Nós temos que ter mais sensibilidade, porque muitas vezes a pessoa, ela não se abre porque ela tem medo do preconceito, porque vira buchicho. Às vezes uma dor, uma tristeza de uma pessoa vira assunto de grupo de WhatsApp. Às vezes é uma dor, uma tristeza de uma pessoa vira assunto de micagem em Facebook. Então a pessoa, ela tem medo disso porque sabe que existe esse tipo de possibilidade e acaba trancando, né, pastora? Acaba trancando. A pastora tem uma irmã aqui falando, tá? Eu espero, irmã Rosa, nós temos conseguido aí pelo menos trazer aí uma resposta, um ponto de partida para a tua pergunta. A irmã Adelina Barbosa, paz amadas, estou aqui ouvindo. Paz, minha querida, muito obrigado pela tua companhia. A irmã Jaqueline também está aqui dizendo, pastora Elizabeth de Melo Guilhermino, paz. Aí, pastora Elizabeth, a sua turma, as suas bênçãos, as suas ovelhas, as suas amigas ali do litoral de São Paulo aí, juntinho com a irmã, dando a paz do Senhor, dizendo que estão ligadinha aqui conosco, né? Pastora, essa questão da somatização em relação ao trauma, tem pessoas que têm um trauma tão grande que elas exteriorizam com, por exemplo, tem pessoas que fazem, crianças que fazem xixi na cama até uma certa idade, né? A gente sabe, aí às vezes os pais acabam pensando que tem um problema, né? Um desajuste patológico, né? Que ali é um probleminha ali, e na verdade eu acho que isso também está associado a algum trauma, né, pastora? Com certeza, problema urinário, problema respiratório, né? É uma coisa que ninguém presta atenção, problema respiratório. Eu não sabia. As pessoas, elas trancam tanto dentro delas suas dores, que o corpo começa a somatizar de uma maneira negativa aquela dor, trazendo para ela fadiga, trazendo para ela o mal-estar respiratório. São pessoas que não têm uma respiração boa, acabam tendo muitas crises de ansiedade no futuro. São pessoas que não conseguem se conectar muito bem com o mundo exterior e isso acaba deixando elas muito dentro de casa. São tantas coisas que às vezes não se percebe. Ah, a criança, o adolescente, ele tem problema respiratório. Mas por que ele tem problema respiratório? E muitas das vezes a causa, principalmente hoje, a nossa geração, essa geração do século XXI, é uma geração que tem tanto acesso à internet, tanto acesso a conhecimento, mas é uma geração enferma pelo fato de usar muitas vezes as redes sociais
como uma maneira de mascarar suas dores, as suas frustrações. Então, lançam fotos, lançam posts de coisas que não se vivem na realidade, o que causa para elas amanhã muito mais frustração, né? Então, quer Então, dizer, o pastora corpo Elizabeth, somatiza de uma maneira muito grande. então quer dizer que existe, então, nós estamos falando aqui, né, vamos entrar aqui um pouquinho na adolescência, pastora Elizabeth puxou um ponto muito importante, nós estamos vivendo uma geração doente, até porque, pastora, eu acho que com a demanda do peso da responsabilidade que acabou aumentando muito, hoje pai e mãe têm que trabalhar, né, pastora? Hoje só o esposo, aí ele não pode ser só ele o provedor, é feliz daquele essa oportunidade, feliz daquele que tem, né, tido isso. E a pastora Elizabeth sumiu um pouquinho aqui, não sei o que aconteceu, já já ela volta. Se a senhora teve algum problema no seu celular, alguma coisa, deixa eu ver aqui, ela tá chamando, né? E aí, né? E aí já voltou. Que deu uma queda de conexão, a pastora Elizabeth já está aqui, voltando de novo. Então, a pastora Elizabeth, ela está falando conosco. Caiu. Mas isso que a pastora Elizabeth está falando é muito importante. Por causa dessa demanda toda dos provedores, hoje ser pai e mãe, né? E escola, e aí a internet acaba caindo de cabeça como um salva-vida, né? Porque aí a gente fica mais tranquila, aparentemente, porque daí o filho está ali com os amiguinhos, está ali tudo, e aí parece que certas coisas passam desapercebidos, né? Muitas coisas passam desapercebido por nós. É porque a gente já vem cansado, aí a igreja, ministério, casa, tudo, a gente sabe que é tudo muito difícil. E aí, aquilo que a pastora falou, eu não sabia, em relação à respiração. Até mesmo em relação à respiração, eu não sabia. Então, veja bem, às vezes a gente pensa até que é uma alergia, né, pastora? Que é uma alergia, que é o tempo, que é uma coisa, e pode estar acontecendo alguma coisa. Essa criança, esse adolescente, ele pode estar sofrendo aí um bullying, né? Ele pode estar sofrendo aí uma pressão psicológica, até mesmo no ciclo das amizades, né? Até mesmo no grupo de amizades. E aí a correria dos pais, a nossa própria correria, e aí o estresse, tudo isso, acaba limitando. A pastora acredita que tudo isso acaba impedindo o filho se aproximar de nós e se abrir e falar do que está acontecendo? Com certeza, porque é aquele negócio que a gente fala, né? A mesa. Jesus nos chama sempre para a mesa, né? Todos os meses. E a família perdeu um pouco essa conexão com a mesa. Precisa ter o momento da mesa, precisa sentar. A mãe tem que ter um tempo para olhar para os olhos dos filhos. Eu tenho 6 filhos, você sabe disso. Sim. E mesmo de longe eu consigo entender se está bem ou não está. Né? Então, a gente não pode, nós não podemos perder de forma alguma essa conexão com os filhos. E hoje o celular, as redes sociais, elas se tornaram, como você me falou, um bote salva-vidas. Meus pais não têm tempo para mim, ou então a situação dentro de casa não é favorável, a internet me faz fugir do problema que eu estou passando. E ali ele fica horas e horas e horas, e a depressão vai tomando mais conta. Eu vou te dar um exemplo dentro da minha família. Tem uma pessoa da minha família, né, um ente querido, que tem um problema respiratório. E hoje é avançado de idade, hoje já é idoso. E conversando sobre esse problema, se descobriu que foi de tantas coisas que se digeriu ao decorrer da vida. Meu Palavras, Deus! palavras que feriram, situações, e aí o corpo começou a somatizar tudo aquilo. Hoje o quadro é meio crítico, se muda o tempo, a pessoa fica doente, mas não é porque ela nasceu com bronquite, não é porque ela nasceu com problema respiratório, mas quando você olha todo o quadro da vivência da vida da pessoa, você vê que ela, hoje o corpo dela somatiza aquilo que ela vivenciou emocionalmente. E por não ter apoio, por não ter estrutura, né, emocional, o corpo acabou hoje excluindo aquilo que era a vontade dela gritar e dizer, pelo amor de Deus, alguém faça alguma coisa, e ninguém nunca fez nada, e hoje o corpo sofre com tudo isso. Então, é importantíssimo esse tema, em abordar isso, porque precisa olhar no olho dos filhos, precisa dessa urgência de sentar, olhar. Eu preciso ouvir as negações dos meus, eu preciso ouvir o meu filho dizer o que é bom e o que não é ruim para ele.
Eu preciso ouvir que você está dizendo, você não é uma boa mãe. Isso que você faz não é bom para mim. Precisamos Por mais que pensar doa, sobre né, isso. pastora? Por mais Por que mais isso que vá doa. chocar, por mais que É, isso vá bater de frente, porque na verdade a gente não espera ouvir isso de um filho, mas às vezes não, também a gente erra no nosso comportamento, a gente acaba errando, querendo acertar, a gente acaba errando, e também, né, pastor, às vezes a gente traz lá daquele costume lá do pai e da mãe, né? enfim, A gente traz aquele costume, aquela severidade que às vezes com que a gente foi criada, a gente acaba trazendo isso, né, os filhos de uma forma inadequada. Não que a educação dos nossos pais não tenha sido boa, sim, talvez a aplicação, uma forma que a gente vem aplicar, a dosagem da aplicação, eu acho que pode acabar fazendo com que a gente pense que está fazendo bem e acabamos aí, como diz a pastora, não sendo a boa mãe e aí dá essa oportunidade para o filho falar e vai ser ruim, mas pelo menos você vai estar ali trabalhando na vida do teu filho trabalhando educando. ambas, né? E acaba impedindo aí esse trauma. Pastora, eu acho interessante, porque as nossas igrejas, eu acho que deveria investir mais nisso. Deixa eu só cumprimentar minhas irmãs aqui. Aqui é a irmã Liliane Alves, a paz, mulheres, abençoada. Estou aprendendo muito. Muito obrigada, irmã Liliane. Deus abençoe a sua companhia. Prazer ter você aqui. O irmão Edson de Lô. Paz do Senhor, paz do Senhor. Deus abençoe, amiga. Deus abençoe, viu? Prazer ter você aqui conosco. Vou fazer um convite, hein, pastora? Pastora de Lô. Próxima aí, quem sabe a senhora vai estar no bate-papo entre elas comigo aqui, uma tarde no Senhor falando de mulher para mulher, hein? Aqui, Isso é bem. o irmão Milton César, paz, pastora, paz do Senhor. E o irmão Milton César, glória a Deus, aleluia. Amém, amém. Esse povo lindo, maravilhoso, que faz as nossas tardes serem mais abençoadas, mais alegres e mais cheia, né, da presença de Deus. Pastora Elizabeth, então eu acho que as nossas igrejas elas poderiam investir um pouco mais nesse assunto, né? Levar Falar esses mais temas, abertamente. né? Porque assim, aí o que acontece? Nós estamos com adolescentes problemáticos dentro da igreja, na mão do departamento de jovem, né? Na mão do departamento de adolescente, que é os líderes de louvor, tudo, e eles acabam não podendo ajudar da forma eficácia, porque eles não conhecem ali a raiz do problema, eles não sabem, assim nem os pais muitas das vezes sabem, a gente muitas das vezes não sabe o que está acontecendo, imagine os terceiros, né? Então, a pastora acredita que isso seria importante de ser aplicado nos retiros de jovem, aplicado nos retiros para adolescente, até mesmo no retiro de mulheres. Quando eu vou fazer palestra para mulheres, graças a Deus, eu abordo, eu já converso com a pessoa que está aí que me agendando, as pastoras já me conhecem, graças a Deus a gente já está nessa estrada aí há muitos anos, e aí as pastoras já têm aquela confiança, eu chamo as pastoras no canto, eu falo, olha, eu vou aplicar, eu queria falar um pouquinho sobre isso, eu quero abordar tal coisa, porque a gente sabe que tem, a gente sabe que precisa, mas a pergunta é, pastora, está faltando isso no nossos retiros? Está faltando isso nas palestras para jovem? Porque a gente se preocupa muito com a pornografia, claro, graças a Deus temos que nos preocupar mesmo, nós nos preocupamos com o namoro, né? Precoce, né? Com relacionamento precoce, no meio dos nossos adolescentes, nossos jovens, tá? Eu também concordo que tem que abordar isso. Mas e esse assunto sobre trauma, sobre relacionamento entre pai e mãe e filho, né? Será que não está faltando isso também, a gente endosar, né? Isso, dar uma dose disso no nossos retiros, nos nossos encontros com jovens, para tentar resgatar aí, antes que seja tarde demais, a nossa futura geração, hein? Isso seria primordial, porque os pais e os líderes hoje não imaginam, por exemplo, uma criança de 6 anos, de 4 anos, 3 anos é ansiosa? Ela tem trauma? Tem. E se a mãe teve uma gravidez traumática? E se a mãe teve uma gravidez de rejeição? E se a mãe teve uma gravidez onde o casamento não estava no melhor momento? Tudo isso é passado para a criança. Então, ela vai se tornar, assim, uma criança ansiosa, ela vai crescer ansiosa, ela vai crescer se sentindo rejeitada, vai ser uma criança chorosa, porque você lançou todas as suas emoções sobre o ventre uterino. Isso é um fato. E adolescente, eu cresci ouvindo isso, né? Você é adolescente, você só estuda, você não tem problema. E adolescente tem problema. Muito Muito, problema. muito problema. Muitos É verdade. problemas. Pastora Não Elizabeth, são
apontados os problemas, nem na igreja, principalmente na igreja, onde seria É, fundamental, porque nós poderíamos ir na profundidade do problema e trazer até mesmo um relacionamento sadio entre pais e filhos, né? isso. Muitas das vezes não se tem. Eu tenho os meus filhos, eu falo assim, não podemos mascarar que somos pessoas falhas. Somos falhos, sim, temos dificuldades, sim, mas estamos em ajuste, somos uma casa em construção. Então, eu posso, sim, mostrar as minhas vulnerabilidades sem nenhum problema. A questão é que hoje as igrejas, você sabe disso, você prega também como eu, você ministra como eu, você sabe disso, que hoje nós somos treinadas a não nos expormos, até mesmo pelo ministério, por causa da patente que você tem dentro do ministério, pelo que você já faz hoje fora e dentro do teu ministério. Então, não vai expor o adolescente, porque o adolescente é filho da líder X. Então, não vamos tratar esse problema. Não vamos expor esse adolescente porque é filho do pastor. Não vamos tratar o problema. E amanhã se torna um adulto frustrado, um adulto problemático, depressivo, porque Sim, eles, no momento do socorro, ninguém ouviu, é né? verdade. Quando Isso aí é chega isso aí é importante, muito sério, sério, né? O que a pastora Elizabeth está falando nesse bate-papo, lembrando, estamos no bate-papo entre elas, bate-papo com elas, com a nossa querida pastora Elizabeth, que tem um ministério maravilhoso, né? A pastora Elizabeth trabalha aí, além de ministrar, além de dirigir a igreja que o Senhor confiou a ela, juntamente com o seu esposo, sua família, ela também dedica o seu tempo a trabalhar com restauração, com resgate de mulheres aí que sofreram abusos, né? Abusos sexuais, abusos físicos, abusos emocionais. Então, né, Deus colocou no nosso coração de trazermos a nossa pastora hoje para um bate-papo. Recebi um zap aqui agora, pastora, pedindo, por favor, que a senhora volte a estar comigo hoje à noite, porque tem alguém que está trabalhando aqui, aí tem um grupo aqui de irmãs. Falou, missionária Sheila, pede para a pastora Elizabeth estar com você à noite, porque eu também faço, né, uma live à noite. Pede, porque eu não estou podendo ouvir, que eu estou trabalhando, mas isso muito me interessa. Então, pastor, vai pensando na possibilidade, e aí nós Tá bom. entramos sempre às 10h40, 20 para as 11. Vai ser um prazer tê-la conosco, e nós temos aí um outro grupo, um outro público aí de abençoados, de Deus, que estão chegando do serviço, aí faz uma janta agora, sai, mas esse horário estão aptos aí a ouvir um pouquinho da palavra de Deus. Pastora Elizabeth, me diga uma coisa, tem como a pessoa passar um trauma, não é essa colocação, me desculpe, viver um trauma depois de adulta, já casada, por exemplo? É uma pergunta que mandaram aqui para mim no WhatsApp. Então, por exemplo, pessoas vêm de uma família maravilhosa, uma família cristã, aí, como a pastora disse, tem suas falhas, mas estão sempre se reconstruindo, tal, e aí tem um casamento abençoado, tal, e aí dentro desse casamento, talvez o esposo ou talvez a esposa, porque eu não sei de quem se trata a pergunta, mas talvez o esposo ou a esposa venha aí de uma família já diferente, de uma família já que vem trazendo esse trauma, essa forma de lidar com a outra pessoa, de uma forma diferenciada. Tem como essa pessoa que veio curada, que veio tratada, que veio de bem com a vida, que veio cheia de esperança, entrar numa situação dessa e aí, de repente, passar a viver um trauma dentro dessa relação, a ponto de poder perder todo o equilíbrio emocional, a estrutura que tinha como bagagem trazida ali do seio da sua família? Tem. Tem, por isso que é importantíssimo ter um apoio de pessoas capacitadas para isso. Tem sim como ela ser totalmente desconstruída, né? Ela foi construída durante toda uma vida. E por causa de um relacionamento com uma pessoa que nunca foi construído, ele viveu uma vida de destruição, né, interna. E ela vir a ter um relacionamento, um casamento com essa pessoa. Ela fatalmente ela caminha sim para uma desconstrução emocional, uma desconstrução de valores, de alto valor, de se sentir aquela pessoa que ela se sentia autoconfiante, aquela mulher que poderia ir para todos os lugares, a mulher que queria alcançar montes nunca alcançados, e por causa de um relacionamento desse, ela perdeu a vontade de sonhar, a vontade de voar, e se torna um passarinho dentro de uma gaiola com prisão, uma prisão de portas abertas, eu falo.
que um relacionamento ruim, ele se torna uma prisão de portas abertas. Ninguém a impede de entrar e sair da casa dela, mas ela é prisioneira dentro do lar dela, porque existe um carrasco lá dentro, Então, né? tipo assim, a pessoa acaba se tornando refém daquele Refém. sentimento, daquela situação toda. Acaba se tornando refém. Por isso que é importantíssimo ela buscar mesmo ajuda, buscar gritar para o socorro enquanto ela está conseguindo falar, enquanto ela está conseguindo se expressar, para que ela não venha sofrer um dano muito maior. Que nós temos um trabalho que nós estamos construindo aí com um grupo de homossexuais. E muitos deles, o trauma veio por causa de relacionamentos frustrados. Então, pessoas que tiveram um relacionamento heterossexual sofreram um dano tão grande que emocionalmente o escape dela foi ter um relacionamento com alguém do mesmo sexo, o que levou a ela se sentir confortável. Isso é uma faceta hoje usada, mas que, na verdade, não se é a verdade absoluta de que a felicidade está com alguém do mesmo sexo. Não Sim. é? Mas eu acho que isso aí que a pastora está falando, essa faceta, às vezes até em brincadeiras, né, pastora? Às vezes até em descontração, às vezes que sabe que mulher a gente conversa de tudo, né? E às vezes a gente tá junto no hotel, às vezes eu me hospedo em hotéis que tem duas, três palestrantes ali, às vezes o evento é um pouco maior, e aí cada um tem seu dia, né? Tem o workshop, né? Tudo, e às vezes conversando, e aí você acaba numa brincadeira ou outra, você acaba escutando, claro que isso de uma forma descontraída, brincando, né? Ai, por isso que seria bom a gente se relacionar com mulher, porque a mulher se entende e tal. Então, claro, que no caso de nós ouvirmos isso, nós sabemos que é uma brincadeira, que é uma descontração, até para quebrar o gelo da tensão ali que nos espera, porque a gente vai enfrentar ali 3 dias ali de palestra, e cada palestrante ali 2, 3 horas de palestra, né? Eu sei, no meu caso, geralmente é 2 horas de palestra, no mínimo 2 horas, tal. Mas só que isso, na realidade dos fatos, para quem vive isso mesmo, né? Isso que a pastora está dizendo, para quem vive essa vida mal sucedida, lá, principalmente quem não conhece o Evangelho, não tem Jesus, não tem um amparo da palavra de Deus, aí não tem um amparo bíblico, né, do Espírito Santo, acabam realmente acreditando nessa hipótese, né, de ficar entrar numa relação homossexual por causa do entendimento, do suposto entendimento ser, né, mais profundo, mais intenso, mais inteiro. É isso, né, pastora? Pastora Elizabeth, outra perguntinha para a senhora. Daqui a pouco nós vamos estar encerrando, mas vamos conversar com a pastora aqui à noite. Se a pastora puder, a pastora me dá um alô. Pode vir, pastora? Pode ser? Ótimo, maravilha. Aí, pastora, à noite nós vamos estar abordando. Eu queria que está aqui todo mundo aqui no WhatsApp aqui me pedindo. Eu queria abordar com a pastora sobre esses abusos dentro do relacionamento, né? Esses abusos dentro do relacionamento conjugal, né? Porque a pessoa pensa O que que é o abuso abuso? é só físico, né? O E que é não, o abuso? É abusos, importante. O que é o abusos não é abuso? sempre está relacionado a bater, né? O abuso Exatamente. nem sempre está relacionado a agredir com um pau, né, com isso, ou com a corda, com aquilo, mas também verbalmente, que eu acho que acaba matando também a Muito pessoa mais. interiormente. Eu tenho um trabalho com mulheres também, pastora. Eu desenvolvi com o Espírito Santo, né? Eu desenvolvi um trabalho com o Espírito Santo, a gente está aplicando esse trabalho com mulheres e com casais também, e dentro desse algo que o Espírito Santo me deu, levado a isso que a pastora, nós estamos aqui discutindo, eu estou abordando muito na área, até mesmo motivada pelo Espírito Santo, e eu dei o tema, né, o tema da apostila que eu elaborei para isso conflitos conjugais, abuso emocionais. Meu casamento ainda a chama? Então, o Senhor me deu esse tema, e dentro dessa apostila que o Senhor me deu, eu estou elaborando tudo, então o Senhor vem me dando uma coisa muito profunda, vem me dando algo muito intenso em relação a isso. Por quê? Porque até então nós estamos habituados com palestra para casais, que ela vem trazendo uma novidade assim, né? Uma coisa mais descontraída, mais para frente e tal, mas eu observei com o Senhor que existe muitas lacunas, né? Existe muita coisa na realidade dos fatos mesmo,
lá no quarto parede, lá na casa, existem muitos abusos, às vezes verbais, que precisa ser tratado. E a ideia do estudo não é expor o irmão, e muito menos a irmã, e nem culpar, mas é trazer uma solução da parte de Deus, é trazer uma resposta de Deus a isso tudo, dizendo que dá para botar a casa velha abaixo, dá para botar tudo abaixo, limpar bem o terreno, desintoxicar tudo aquilo, passar o Espírito Santo como óleo, né? Limpar, curar aquela ferida, ligar aquela ferida, né? Com aquele bálsamo que refrigera a alma e construir de verdade uma nova vida, uma casa, né? Abastada da alegria na presença de Deus. Então, eu queria nessa noite que nós pudéssemos falar sobre isso também. Então, tem uma pergunta aqui, pastora. Pastora Elizabeth, existe essa é a pergunta de uma pastora amiga minha. Existe um problema que essa pastora está enfrentando lá no seu ministério? Um ministério abençoado, eu já preguei muitas vezes lá, graças a Deus. Todo ano eu tenho o privilégio, eu sou honrada com o convite para ir lá ministrar com eles. E ela falando para mim, olha, ela está gostando muito, está vendo, está gostando muito. E ela mandou perguntar uma coisa para a pastora. Ela está sofrendo muito com a pandemia de jovens que agora resolveram ou engravidam antes do casamento, ou fogem com o namoradinho, ou fazem algum tipo de pressão nos pais para casar imediatamente. E, pastora, será que isso não tem a ver com algum trauma familiar, com algum problema dentro de casa? Será que, em alguns casos, e eu não vou generalizar, jamais, essa nunca foi minha intenção, mas será que em alguns casos o inimigo não está aproveitando aí dessa fraqueza, dessa brecha, tornando alguns lares aí meio impossível de agregar, de conversar, tudo, e fazendo essa pressão toda para que os jovens achem, esses jovens em questão, eles acreditem que a saída é ir embora, é casar, é cada um para o seu lado para tentar se livrar. Será que isso tudo não está refletindo mais numa fuga, pastora? Será que isso não está sendo uma fuga? Eu tenho que ir embora, eu tenho que sair? Porque ser pai não é ser muito amigo, né? Ser pai é ser a pessoa chata da relação. Então, hoje, nas igrejas, nós vemos, na minha, tem muito disso, né? Da fuga, achar que o casamento é a solução para tudo. Então, eu vou casar cedo, eu vou arrumar um filho cedo, que eu vou resolver o meu problema. Vou sair da casa dos meus pais e vou resolver esse problema. Nós estamos vivendo um tempo onde falta aquilo que nós aprendemos no início da nossa caminhada, a beber da água da fonte. Hoje tem-se um problema muito grande, não se tem o temor, porque estamos na graça. Então, Jesus, ele entende as minhas quedas, mas as pessoas esquecem que as quedas delas só fazem o abismo ficar maior. O jovem precisa entender isso e ser abordado isso numa roupagem bem caracterizada para eles, de que cada queda deles, o abismo fica maior. E o abismo ficando maior, o espaço entre ele e Deus se torna muito mais amplo e as chances dele conseguir a salvação. Ah, mas se eu engravidar, Deus vai me perdoar. Se eu engravidei, foi Deus que permitiu. Isso é uma frase que a gente ouve muito. Ah, eu engravidei porque Deus permitiu. Deus não permitiu. Você engravidou porque você teve uma relação sexual sem camisinha. E a consequência disso, se você estiver no período fértil, será uma gravidez. Sim. Mas e se leva a isso como se fosse uma coisa totalmente natural. Não se tem mais o temor, não tem mais a preocupação. Eu falo muito isso. Não se pergunta mais para o Espírito Santo, me perdoa, né? Como Davi fazia. Eu errei, porém eu ia para a face de Deus. Davi ia para a face de Deus, rasgava suas vestes e pedia perdão para Deus. E Deus dava para ele o perdão, porque Deus via que ele se arrependia de toda a alma. Hoje não se tem mais isso. E nas igrejas precisa se abordar muito isso. Precisa se confrontar os jovens. Olha, você fez, mas isso que você fez é errado e é ruim. E você magoa a Deus, você magoou seus pais, você feriu seus pais, você feriu a Deus. Porque as pessoas olham para Deus como se Deus não tivesse coração, como se ele não tivesse sentimento. Os nossos sentimentos vêm dele, então ele também sente dor, ele também chora. E o jovem precisa entender isso, e precisa se abordar com uma forma mais contundente esse fato de que Deus sente dor.
As pessoas esquecem de abordar isso. O Espírito Santo sente dor. O que você fez, ele estava sentindo dor. É Não é? verdade, pastora Elizabeth, verdade, é uma bela colocação. Inclusive, ontem à noite, eu tive aqui, fiz a live ontem à noite, e Deus me deu uma palavra muito interessante que veio falar sobre fonte. Até se a pastora tiver um tempo depois, a pastora tá. E o Senhor, até coloquei o tema: se a água do poço não mata a tua sede, né? Jesus tem uma fonte que jorra para a vida eterna para te dar. Então, essa live que eu estava ministrando ontem, ela veio justamente falando sobre isso, sobre essa dificuldade que as pessoas têm de pregar o evangelho realmente como ele é, trazendo uma realidade. As pessoas se preocupam muito em trazer soluções para os problemas dos outros, como passe de mágica, usando o poder de Deus para isso, e esquece de aplicar que o evangelho é muito mais sério, o evangelho é muito mais profundo, ele é muito mais preciso, né, pastora? Pastora, meu horário estourou, né? Eu estou aqui já quase 18 horas, mas eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos. Olha, muita gente comentando, muita gente aqui no meu WhatsApp também aqui falando, gostou muito, ansiosa para ouvir a segunda parte. Então, essa noite, a partir das 10h40, 10 para as 11, a pastora Elizabeth Guilhermindo vai estar conosco novamente. Avisa teu irmão, avisa tua irmã, chegou do culto, corre, liga teu celular, liga teu notebook, teu iPad, liga, coloca aqui na página, no meu Facebook, e nós vamos estar fazendo uma live com a pastora Elizabeth Guilhermindo, vai estar mais uma vez falando sobre traumas e consequências e como identificar uma pessoa que tem trauma. Pastora Elizabeth, dê suas considerações. Muito obrigada, minha amiga. Muito obrigado. Até daqui a pouco, mas eu quero que a senhora dê suas considerações e faça uma oração por nós. Eu quero agradecer a Deus, né, por ter essa oportunidade de estar com você. Você sabe que eu amo seu ministério de paixão, sou sua fã, né? Você é uma mulher de Deus. Eu te amei de primeira, você sabe disso. De forma que Deus te use e continue te usando assim, com essa simplicidade tua. E isso é muito importante que nós estamos fazendo aqui, é para a glória de Deus. Eu acredito que muitas pessoas vão ser tocadas através disso. Compartilhe mesmo os vídeos, compartilhe mesmo os vídeos que a pastora Sheila coloca, porque são vídeos mesmo esclarecedores, são para aprendizados. A intenção é trazer a cura, é uma coisa mais próxima, é trazer algo mais íntimo, né? A intimidade, ela é tudo. Então, que Deus abençoe cada um que participou, cada um que mandou sua pergunta. Espero que, de alguma forma, nós tenhamos alcançado o coração de vocês e trazido uma paz, porque tudo há solução, não é? Só não há solução para a morte, porque quando Deus determina, está determinado, mas há solução sim. Não desista dos vossos filhos, dedique sim o seu tempo é precioso, então use ele com inteligência, dê mais tempo para os seus filhos, dê tempo para o seu esposo, dê tempo para o seu ministério, há tempo para todas as coisas, trabalhe melhor as suas 24 horas para que Deus venha te abençoar por completo, amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Amado Deus eterno, Pai, Espírito Santo, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, obrigada pela vida de cada irmão que esteve conosco, Senhor, nessa live. Senhor, eu quero pedir algo especial nesta tarde, que o Senhor possa entrar no lar de cada um, continuar falando no coração, abençoando cada adolescente, cada criança, cada jovem, cada mulher, cada homem, que esteve, Senhor, e que estará vendo esse vídeo, Pai. Que os lares, Senhor, sejam restabelecidos, que as emoções, Senhor, sejam colocadas no lugar e o teu nome venha a ser glorificado, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, pastora Elizabeth. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua simplicidade, pela tua disponibilidade de tempo, de somar aqui conosco. Muito obrigado. À noite nós nos encontramos também. Eu quero agradecer também você, meus irmãos, a irmã Liliane Alves, o irmão Edson, o irmão Milton, né? A irmã Luciana, que está sempre ligadinha conosco aqui, assistindo, a irmã Karen Silva, Adriana, Jaqueline, né? E, enfim, a todos os irmãos que entraram aqui, que deram a sua participação, que deram o seu tempo para somar conosco, para que o nome do Senhor fosse exaltado. Amém, irmãos? Muito obrigada, Deus abençoe. À noite tem mais, tá? À noite estaremos aqui ainda com esse tema tão importante sobre trauma. Então, se você tem uma dúvida em relação ao comportamento do teu filho, se você tem uma dúvida em relação ao comportamento da tua filha, se você como esposa está vivendo algum desajuste e quer conversar conosco um pouquinho, saber mais um pouquinho, nós vamos dar continuidade a esse assunto à noite, amém? Então, Deus abençoe, em nome de Jesus.
Paz, beijo, até mais tarde, em nome de Jesus. Até mais tarde, em nome de Jesus.